Seja bem-vindo a esse material que agora nós vamos apresentar, que é o planejamento no plantio de plantação de igrejas. É extremamente importante quando nós vamos pensar na plantação de uma igreja, quais são as etapas que a gente deve considerar para que a efetividade do trabalho seja maior, né? Nós queremos gastar bem o nosso tempo, queremos investir bem os nossos recursos, nosso potencial, e algumas dicas podem ajudar muito. E eu estou dividindo essa fala nossa aqui em dois momentos, tá? Então nós vamos hoje começar exatamente sobre esse planejamento. O que que você precisa considerar, o que que você deveria considerar quando você vai plantar uma igreja, tá? Esse é um aspecto que eu gostaria muito que você pensasse e trabalhasse na sua própria mente se você pretende plantar uma igreja. Primeira etapa, que a gente chama de etapa da preparação. Essa etapa da preparação ela é fundamental, porque ela inclui alguns aspectos, né? Primeiro deles é estabelecer uma base de oração. É muito importante que você entenda que plantar igreja é uma conspiração contra o inferno. Todas as vezes que nós plantamos uma igreja, na verdade, nós estamos cravando uma cunha no inferno. Já pararam para pensar o potencial e o poder que cada pessoa tem, cada igreja tem na sua região de impactar o reino espiritual? É natural que você considere isso, é importante que você considere isso. Plantação de igreja é uma oposição às trevas. Quando você planta uma igreja, essa igreja se estabelece ali, naquele lugar, meus queridos, você vai ter por muitos anos, e talvez até a volta de Cristo, um povo que estará orando, pregando as verdades do Evangelho, ministrando a graça de Deus àquela situação e àquela condição daquele pessoal. Então, a igreja é um negócio tremendo. É por isso que Jesus Cristo fala que quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus imagina a igreja no ataque e as portas do inferno tentando se proteger desse ataque infernal. É por essa razão que plantar igrejas é tão desafiador. É por essa razão que a manutenção da igreja também seja tão desafiadora, porque na verdade nós estamos falando da conspiração contra o inferno. Eu fico tentando imaginar, meus queridos, eu já disse, eu já usei essa expressão uma vez, eu não gosto muito dela, né? É o seguinte, a igreja é um excelente business, se você olhar isso na perspectiva eterna. Não estou falando de dinheiro nem nada, estou falando na perspectiva eterna. Você já parou para pensar? Você planta uma igreja que vai trazer dividendos para o resto da vida. Dividendos em vidas, dividendo em salvação de almas, em restauração de vidas caídas, em reconciliação e nas orações que essa igreja faz. Quando uma igreja é estabelecida num determinado lugar, meus queridos, essa igreja ela vai orar por aquela região. As pessoas estarão clamando a Deus. Então é fundamental que você crie uma base de oração para você. Alguns princípios que eu já percebi que são importantes. Primeira coisa, crie uma lista de pessoas que estarão orando por você. Descubra pessoas de oração na sua comunidade ou fora dela e peça essas pessoas para orarem para você. Mas preste atenção no que eu vou falar. As pessoas oram por um determinado tempo e se esquecem de orar. Mas você precisa manter essas pessoas lembradas de que elas precisam continuar orando. E para fazer isso é fundamental que você mande uma cartinha, escreva um e-mail, dê uma ligação e pergunte à pessoa: você está orando por mim? Você tem orado por minha vida? É muito importante quando isso acontece, quando pessoas estão de fato comprometidas com você para poder interceder por sua vida. Segunda coisa, reserve um tempo na sua vida para oração. A vida devocional do plantador de igreja pode ser consumida facilmente com as exigências do ministério e as tarefas do dia a dia, né, os cuidados pessoais do dia a dia. Então é importante que você tenha uma agenda sua, uma agenda de oração, um tempo que você consagre para a oração, tá? Crie esse tempo na sua devocional. As estatísticas americanas afirmam que os pastores americanos oram em média 3 minutos por dia.
em média. Isso significa que muitos não oram nada, porque alguns oram 15 minutos, né? Então, em média, na verdade, os pastores oram muito pouco e nós precisamos gastar tempo com oração. Uma outra sugestão que eu vi quando estava na PCA nos Estados Unidos é que eles falavam para a gente poder reservar, quem sabe, a quarta-feira de manhã, para fazermos jejum e orarmos pelo nosso ministério, pelo nosso campo. É muito interessante isso aí. Lá na Coreia, quando uma pessoa decide plantar uma igreja, eles fazem um movimento muito interessante. Eles eles encorajam o plantador de igreja a levar uma barraquinha para dentro da igreja. Tem um lugar próprio em grandes igrejas que as pessoas colocam a barraquinha, levam a Bíblia, levam caneta, levam água, levam coisas mínimas e ali eles ficam em oração. Eles vão ler a Bíblia, vão orar e eles vão passar uma semana orando naquele lugar ali. Levantam para ir comer alguma coisa, vão a uma lanchonete, um restaurante, comem, voltam, eles vão orar, né? Eles estão fora da família, estão fora dos contatos, desligam o celular, eles vão orar. Então, eu acho que é importante na preparação de considerar que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nós estamos cravando para sempre um povo numa determinada cultura, uma determinada sociedade, um bairro, uma cidade, um povo que estará sempre orando e fazendo aquilo que Deus espera que a igreja faça, que é pregando o evangelho e salvando vidas, tá? Então, não pense que plantar igrejas é piquenique. Não é uma aventura, é uma batalha. Então, considere isso aí que eu acho que é importante. Segunda coisa que é importante você fazer é o seguinte: no Brasil, em geral, as pessoas são designadas para determinados campos. Ao invés, isso é bem diferente da abordagem americana e da abordagem coreana de igrejas presbiterianas, porque lá, em geral, o candidato é quem escolhe para onde ele vai e ele então começa a tentar. Eles escrevem um projeto para tentar convencer as pessoas de se tornarem parceiros numa coisa que está no coração deles, né? Assim como os missionários fazem. Então, quando você vai para um determinado lugar designado por um presbitério, por uma instituição, é fundamental que você também faça o que Ray Beck chama de uma exegese urbana, né? Que você possa avaliar que lugar é esse para onde você está indo, que cidade é essa, o que tem, quais são os pressupostos culturais, filosóficos, religiosos, ideológicos ali daquela região. Tente entender a cultura desse povo, o que esse povo gosta de fazer, né? Quais são as festas tradicionais desse povo, o que atrai essas pessoas e, quem sabe, encontrar aqui, nessa própria dimensão cultural, né, você possa fazer uma contextualização e você seja mais efetivo na pregação do evangelho. A gente fala muito de contextualização para missiologia, mas fala-se pouco de contextualização para a plantação de igreja. Nós não podemos esquecer a importância também da contextualização na plantação de igreja. Terceira coisa, métodos e estratégias. Quais são as estratégias que você vai ter? Tente estabelecer na sua cabeça, na sua mente, que tipo de estratégia você gostaria, você estabeleceria para o trabalho. É fundamental que você descubra isso aí. Por exemplo, que tipo de louvor você vai ter? Que tipo de abordagem você vai fazer ali, né? Um projeto simples precisa estabelecer essas etapas ou esses métodos que você precisa estabelecer, você precisa construir. Então, as estratégias e os métodos são fundamentais nessa caminhada aí. E eu gostaria que você considerasse seriamente essa questão dos métodos. Por exemplo, se você está plantando uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, que tipo de abordagem você vai fazer? Que tipo de aproximação você terá? Que linguagem na pregação você vai usar? Como é que serão os seus ministérios ali, né? Por onde você pretende entrar naquela sociedade? Como é que você acredita que pode realizar alguma coisa ali para que as pessoas possam chegar e estarem ali? Então, é muito importante, então, essa base de oração, essa exegese urbana e os métodos e estratégias que você vai usar. Isso tudo tem a ver com a preparação, que é o primeiro ponto. Você nem foi para o campo ainda, mas você já está
pensando em tudo que você vai fazer, você está refletindo sobre as estratégias que você vai usar, você está lendo alguma coisa sobre isso, você está estudando, ouvindo palestras e tentando se munir de uma boa quantidade de material que você pode ter para que você possa realmente ser efetivo nesse trabalho. Então, isso é preparação. Tá? Antes de ir para o campo, você se prepare. Algumas pessoas dizem que guerras não são ganhas no campo de batalha, mas guerras são ganhas nos quartéis generais. Guerras são ganhas lá atrás, no planejamento que se faz quando se pretende ir a um determinado lugar e guerrear. Então, muitas vezes a gente entra muito cru na questão do ministério, a gente entra com muito pouco conhecimento do que a gente está fazendo, né? E a gente tem pouca leitura sobre o assunto, a gente não foi preparado. Presta atenção, no seminário presbiteriano, por exemplo, você tem quantas aulas sobre plantação de igreja? Você tem 2 matérias, né? Plantação de igrejas e revitalização de igreja. Num semestre você trabalha sobre plantação de igreja e no outro você trabalha sobre revitalização de igreja. Então, na verdade, você tem um semestre de plantação de igrejas, né? Você tem matérias paralelas aí, que é liderança, você tem matérias paralelas aí, que é missão urbana, você tem matérias paralelas aí, que é evangelização, mas, na verdade, você tem aí essa situação muito pesada na questão quando se trata de preparação. Então, mas há bons livros aí. As pessoas que estão no meu curso participam aí, tem uma bibliografia boa, há muita coisa em português já escrito que você pode trabalhar, mas se prepare para isso aí, né? Não vá para o campo sem essa preparação fundamental. Segunda coisa que eu diria para você, construa uma filosofia de ministério. Então, agora você está pensando em ir para o campo, construa essa filosofia de ministério. A filosofia de ministério deve abordar pelo menos 5 áreas. Tá? Primeira coisa, estilo de louvor. Toda igreja tem uma identidade, toda igreja tem uma cultura própria. Né? As denominações têm culturas. Eu lembro de uma menina que saiu da igreja presbiteriana e foi para a igreja Assembleia de Deus. E essa menina era bem presbiteriana, ela se casou com um rapaz da Assembleia e foi para lá. E ela disse, Samuel, eu fiquei impressionado como os assembleanos oram. Eles oram muito. Quando você vai para a cultura, por exemplo, batista, você vai perceber que os batistas têm uma cultura muito forte em musicalidade e os adventistas também trabalham muito bem nisso aí, né? E isso vai se tornar evidente em todo lugar. Quando você vai para a cultura da igreja presbiteriana, o que normalmente você percebe é que há uma cultura de preparação de sermão, o que é importantíssimo, né? Por isso que grandes pregadores no Brasil são de origem reformada. Por quê? Porque a apologética é uma coisa extremamente importante. Mas a gente tem que considerar que estilo de louvor. Eu ouvi uma vez uma frase na Fides Reformata, num artigo escrito pelo Gilberto Eringer, e eu não sei se essa afirmação ela é correta, mas eu estou aqui citando. Ele diz num artigo que ele escreveu que Calvino teria afirmado que a liturgia emerge do povo. Eu não sei eu nunca vi essa afirmação em Calvino, né? Eu estou atrás dessa afirmação, eu gostaria de ter a referência bibliográfica disso. Mas eu quero dizer para vocês que eu gosto dessa ideia, né? Às vezes nós, como pastores, fazemos um louvor que se identifica com a gente. A gente quer um louvor, nós somos pastores na igreja presbiteriana, o pastor é o cara, é a pessoa responsável pela liturgia. Então você determina que liturgia vai ter. Isso é responsabilidade e é exclusividade pastoral. Você não pode negociar isso. Não são os presbíteros que determinam a liturgia, é você. Mas isso pode ser um risco também. Por quê? Porque você quer fazer uma liturgia à sua imagem e semelhança. Você quer fazer uma liturgia que realmente reflita você. E eu lembro um dia discutindo com uma mulher da igreja, uma senhora idosa e mal-humorada, que chegou para mim e disse assim, Pastor Samuel, eu não gosto das músicas da igreja. Eu gosto do estilo antigo. E eu virei para ela, e ela era muito direta, eu disse para ela, minha irmã, eu quero dizer para a senhora que a gente não faz liturgia por causa da senhora, não, tá? Liturgia é para louvor a Deus, não é para agradar a senhora. Mas ao mesmo tempo que a gente entende exatamente essa questão de que louvor é para a glória de Deus, nós precisamos entender também que expressões litúrgicas,
elas precisam ser culturalmente adaptadas. E aqui está um grande equívoco, porque a gente quer importar concepções de outros lugares, de outras culturas e de outras igrejas e aplicar isso à nossa realidade, seja ela social ou seja ela denominacional. E isso é um problema sério, porque isso traz uma série de conflitos. As igrejas se dividem mais por causa de liturgia do que você imagina. Você perde mais pessoas na sua igreja por causa da liturgia do que você imagina. Então, na verdade, você precisa determinar que estilo de louvor a gente vai ter, né? Vai ser um estilo de louvor baseado em performance, o estilo vai ser mais sertanejo, ele vai ser um estilo mais hip hop, vai ser um estilo mais tradicional, mas é interessante que você entenda isso aí. Que tipo de público você está atingindo com a sua liturgia? E como é que você pode usar isso aí? Pense bastante na sua liturgia. Eu diria ao plantador de igreja, se você tiver algum recurso para colocar na sua igreja, que você está plantando, eu diria, invista em alguém que toque bem um instrumento, ou que conduza bem um louvor. Às vezes você pega uma pessoa de uma outra igreja, que é muito boa para conduzir louvor, e você contrata essa pessoa. Ou você paga por vez que ela vai estar lá, né? Sei lá, R$ 100, estou aqui pensando, né? Em valores, né? R$ 100, R$ 150 por noite, quando ela vai estar ali dirigindo, tocando um bom piano, conduzindo a pessoa à igreja em adoração, formando uma banda, né? Às vezes é um excelente negócio fazer isso, investir em alguém que dirija bem, conduza bem uma liturgia. A liturgia é uma coisa extremamente importante na plantação de uma igreja. A liturgia e a palavra que você prega, a pregação da palavra, né? Segunda coisa que eu queria dizer para vocês é a questão da educação cristã, né? Como é que você está pensando na questão da educação cristã? A educação cristã vai desde o berçário, passando pelas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, jovens, né? Como é que você vai trabalhar essa questão da educação cristã? Você precisa entender como você vai fazer isso aí. Se você não prepara muito bem essas áreas, você pode perder segmentos. E hoje, se você não tem uma boa estrutura para acolher o público que aparece na sua igreja, você vai perder o seu público. Boa parte dos pais hoje decidem onde estarão frequentando a igreja, qual igreja estarão frequentando, não porque eles querem, mas porque os seus filhos fazem a opção em relação a isso aí. Então é importante considerar esse aspecto aí na educação cristã, né? Como é que vai ser? Vai ser na base de discipulado, na base de treinamento, você vai adotar que tipo de material você vai adotar, que tipo de público. Às vezes você está plantando uma igreja e o grupo é muito pequeno. Eu lembro que eu comecei a plantar uma igreja e, por incrível que pareça, nós tínhamos um grupo de adolescentes muito bons, de 8 a 10 adolescentes frequentavam a nossa igreja, numa igreja extremamente pequena, tá? Então, a minha esposa foi cuidar dos adolescentes. E era uma batalha, mas era uma coisa extremamente interessante, porque o grupo forte de adolescentes estava ali. Às vezes você tem um grupo de crianças, então você tem que pensar em como fazer isso aí, né? Como vai treinar, como vai trabalhar, como vai dirigir essas tarefas aí, né? Outra coisa, considere as necessidades futuras quando você está construindo uma filosofia de ministério. O que você vai precisar? O espaço que você vai ter, os instrumentos que você precisa ter, o som que você precisa ter, a multimídia, projeção, o que você vai fazer, que tipo de abordagem você vai poder usar aí, né? Qual a estratégia que você pode ter, né, em relação a isso tudo. E a estratégia de alcance na comunidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Se vai ter um projeto social aliado a essa plantação de igreja, eu particularmente não gosto muito da ideia de ter um projeto social a um projeto de plantação de igreja. Por quê? Porque as pessoas que se aproximam da plantação de igreja, elas, na verdade, são pessoas que se aproximam com um motivo diferente das pessoas que se aproximam de um projeto social. Quando a pessoa vai para um projeto social, a aproximação dela, em geral, se dá porque elas precisam de alguma ajuda. E você, então, vai ajudando aquelas pessoas, vai dando cestas básicas, vai dando material. Mas no momento em que você
decidir fazer com que essas pessoas passem a contribuir para a comunidade, elas não sabem fazer isso, porque elas sempre aproximaram da igreja para receber alguma coisa e nunca para doar, né? Então eu não gosto muito dessa abordagem. São igrejas que normalmente são igrejas viciantes e viciadas. E depois de 10 anos você ainda está com a mesma estrutura, com o mesmo DNA. Isso é DNA da igreja. Nasce dessa forma, nasce com esse pensamento e cria essa mentalidade. Então eu não gosto particularmente. E não estou dizendo que algumas igrejas não sejam plantadas através de projetos sociais. Não, eu acho que é possível plantar. Só estou dizendo que eu não gosto da ideia, tá? Mas é uma questão pessoal minha, nos estudos que eu tenho feito e na forma como eu tenho pensado, né? Então, construa a filosofia de ministério. Que igreja é essa? Como é que você pretende plantar essa igreja? Que cara essa igreja vai ter? Qual é a configuração dela, né? Até o público-alvo seu deve ser considerado, né? Rick Warren falava do princípio da unidade homogênea, que deu uma discussão muito grande. Ele diz, existem determinadas igrejas que elas têm um perfil para alcançar um determinado segmento social. E aí as pessoas vieram e disseram, o evangelho é para todo mundo, o evangelho não pode discriminar, não tem segmento social, né? Mas, na verdade, meus queridos irmãos, esse é um princípio interessante, um princípio sério para a gente poder considerar, né? Se você está trabalhando com uma comunidade pobre, uma comunidade simples, de periferia, você vai ter que ter uma abordagem diferente. Você tem que considerar o seu público-alvo, né? E se você está trabalhando com uma comunidade de classe alta, você também tem que considerar que as pessoas é que vão atrair pessoas. E elas vão atrair pessoas parecidas com elas, né? Via de regra é assim que acontece. Mas, óbvio, a gente precisa entender que o evangelho é para todos, né? E não é para um segmento social apenas. Mas a igreja toma uma configuração. Então, na construção da sua filosofia de ministério, isso é muito importante. Se você quiser assistir um bom material sobre isso, né, mais exaustivo, vale a pena ouvir uma palestra do reverendo Ricardo Agreste, que é exatamente sobre esse título, Filosofia de Ministério. Então coloca lá na internet, Ricardo Agreste, Filosofia de Ministério, e você vai encontrar essa questão aí disponibilizada e acessível, gratuita, e você pode ter acesso a esse material, tá? Vamos no terceiro ponto. Determine o estilo de comunicação que você vai ter nessa igreja. É fundamental que você saiba como você vai trabalhar a linguagem. Há um texto da Bíblia que me chama muita atenção, é um texto que a gente quase sempre esquece quando nós vamos falar de ministério. Mas Marcos 4,33 afirma uma coisa muito interessante, que Jesus falava por meio de parábolas, né, conforme permitia a capacidade dos seus ouvintes. Olha que frase interessante. Jesus falava por meio de parábolas conforme permitia a capacidade de seus ouvintes. Quando eu li isso, eu falei, rapaz, Jesus pensava na linguagem que ele ia adotar com o público com o qual ele estava falando. Conforme permitia a capacidade dos seus ouvintes, Jesus falava. Por isso o uso de metáforas, por isso o uso de parábolas, por isso o uso de figuras, porque ele trabalhou muito com muita gente simples e ele precisava comunicar para essas pessoas numa linguagem que elas seriam capazes de absorver. O apóstolo Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, ele vai trabalhar exaustivamente isso aí. Ele vai dizer que fez-se de tudo para com todos, com os gentios como se fosse gentio, com os judeus numa linguagem que os judeus entendiam. E isso é muito interessante. Quando Paulo prega em Atos para os judeus, ele começa toda a pregação dele fundamentada onde? Nos profetas, na lei de Moisés, porque ele sabia que a cultura dos judeus estava focada nessa questão da lei, e eles conheciam a lei. Então, citar a lei, que era fonte autoritativa para eles, era muito importante. Mas quando Paulo vai pegar em Icônio, Atos 14, e em Éfeso, Atos 17, é incrível. Em Icônio, por exemplo, ele parte do Deus Criador. E ele não cita os profetas, ele cita os filósofos. A mesma coisa ele vai fazer em Atenas. Ele estava no contexto pagão, secularizado, platônico, e ali o que aconteceu? Ele começou a pregar a partir da religiosidade que as pessoas tinham e a partir do pensamento filosófico que eles adotavam, como os estoicos, né? Os epicureus. Ele, na verdade, vai trabalhando
essa questão a partir da filosofia daquelas pessoas. O estilo de linguagem, a abordagem dele é completamente diferente. Como Paulo tinha essa sensibilidade para poder dizer, se eu pregar, eu preciso pregar com graça e com sabedoria, porque a minha pregação ela precisa chegar a essas pessoas de uma forma compreensível. Essas pessoas precisam entender a abordagem que eu estou dando aqui para elas e assim, entendendo essa abordagem, elas possam também entender o que eu estou querendo falar. Existem existem três estilos de linguagem que eu queria considerar com vocês. O primeiro estilo de linguagem é o que eu chamo de conceitual. O segundo é intuitivo e o terceiro é relacional. Deixa eu falar cada uma dessas tipos de linguagem e veja como elas são importantes. A linguagem conceitual, o próprio nome já nos aponta. Nós estamos trabalhando conceitos, valores, princípios. Então nós partimos da apologética. E aqui está um ponto interessante que transforma os pastores presbiterianos em grandes pregadores. O treinamento dos pastores presbiterianos no seminário é muito focado na questão, por exemplo, da apologética. E isso aconteceu desde a reforma. A reforma não foi muito forte em missões, mas a reforma foi muito forte na apologética. E a gente pode justificar a reforma, apesar de a gente não concordar, mas a gente pode justificar, entendendo que eles precisavam estabelecer uma base filosófica profunda ali, naquele momento em que eles estavam argumentando, tentando fincar os fundamentos do calvinismo, do luteranismo, né, da linguagem reformada bíblica. Então eles foram muito apologéticos na sua abordagem. Todos eles. Calvino era muito apologético, Lutero era muito apologético, era defesa da fé, vamos defender a fé e tal. Então o que acontece? Nós como pastores presbiterianos, trabalhamos muito essa linguagem conceitual, definir termos, né? Usar a lógica, usar a epistemologia, usar a filosofia, trazer a razão na compreensão dos ouvintes. E isso é fundamental numa boa comunicação do Evangelho. O Evangelho ele é conceitual, né? A gente trabalha uma linguagem que precisa ser definida, por isso é que tem doutrina, boa doutrina, e Paulo fala da boa doutrina, então se tem boa tem ruim também. Então, mas é importante que a gente entenda que muitas vezes a forma de linguagem nossa, conceitual, ela não atrai as pessoas e elas não conseguem impactar as pessoas porque elas não têm uma preparação para ouvir. Eu lembro de uma situação interessante, quando um dia eu dei um livro para um homem que hoje é um presbítero da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Ele era um cara de uma origem muito simples, mas muito crente, e é um dos melhores executivos que eu conheci, assim, porque é um cara que saiu do nada e construiu, tem uma capacidade administrativa muito boa. E eu lembro de uma frase, de um dia ele chegar para mim, todo vitorioso, porque ele tinha conseguido ler o primeiro livro dele na vida. Ele tinha 40 anos de idade na época. O primeiro livro da vida dele ele tinha lido com 40 anos de idade. Então, ele não tinha uma boa formação intelectual. Isso não impedia que ele fosse um cara inteligente, né? Mas a linguagem conceitual certamente era uma barreira para ele, era algum problema para ele. E até hoje a gente percebe na limitação que ele tem nessa linguagem conceitual. Mas presta atenção como isso é sério. Quando você, por exemplo, vai para a linguagem intuitiva, essa é uma linguagem, por exemplo, que os pentecostais usam muito, né? E os pentecostais, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, gente, a gente pode criticar e deve criticar determinadas atitudes que os neopentecostais adotam. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que esse pessoal tem uma capacidade de comunicação. Considere, por exemplo, o Valdomiro Santiago. Para você ele parece patético, não é mesmo? No entanto, o Valdomiro Santiago tem uma capacidade muito grande de comunicar com as pessoas. Por quê? Porque ele usa uma linguagem intuitiva. Ele não parte da razão, ele não parte da lógica, ele não parte da epistemologia. Ele parte de quê? Ele parte exatamente da compreensão da realidade que aquelas pessoas vivem, e aí, a partir delas, ele vai trabalhando um a um. E aí ele comunica a sua linguagem intuitiva. Ele percebe as necessidades das pessoas e fala, né, assim como Jesus fazia também. Então você não precisa adotar o discurso, não daria para adotar o discurso de Valdomiro Santiago, com o qual a gente questiona altamente, né?
Mas a gente tem que parar com humildade e ouvir esses caras e perceber e aprender como essas pessoas têm uma capacidade intuitiva de comunicação. Segunda coisa, é a capacidade, é a linguagem que a gente chama de relacional. Então, tem a conceitual, intuitiva e relacional. Vamos lá na relacional. A relacional é um método que tem sido usado de forma extremamente eficaz hoje pelos pregadores mais populares americanos. Quando você começa a ler um livro de aconselhamento, um livro de teologia, hoje, na maioria das vezes você vai perceber que os autores não começam com conceituação. Eles começam o quê? Contando um caso. Um caso que, a partir do caso, eles vão, então, formular a teoria que eles querem formular. Ou seja, eles não partem do conceito, eles partem de uma ilustração, de um relato. E às vezes o relato é 3, 4 páginas, né? Uma história bem contada, e depois dessa história bem contada, eles amarram as coisas no final. Então vocês estão percebendo? A forma de linguagem é extremamente diferente. A Univangélica aqui em Anápolis está adotando um método no curso de medicina muito interessante. É um método em que você parte do problema para a solução. Então, quando os alunos vão olhar um paciente, eles entram numa sala com o professor e tem alguém ali internado, eles vão olhar esse paciente e eles vão fazer o diagnóstico, vão fazer perguntas e tal, e eles vão fazer o diagnóstico ouvindo a situação, né? O nome disso é PBL, Problem Basic Learning, resolver, aprender, fazer o aprendizado a partir dos problemas, tá? Olha que abordagem diferente, é uma abordagem de trás para frente, né? Ao invés de dar a teoria, né? Eles colocam o problema. E o aluno agora, diante do problema, ele vai estudar as causas, né, daquele problema, ele vai estudar o diagnóstico daquele problema, o prognóstico daquele problema e o remédio que ele pode dar para esses problemas. Então é Problem Basic Learning, PBL. E esse método tem sido um método muito contemporâneo, muito usado ultimamente, e eu gostaria de encorajar vocês a pensar. Isso é uma forma de determinar o estilo de comunicação, que ele seja um estilo de comunicação aí, relacional. Ok, a gente para por aqui, né? Essa é uma aula que eu dou em relação a esse assunto tão importante aí, que é o planejamento no plantio de igreja, e volto depois para a gente continuar na segunda parte disso aí. Então você pode assistir a segunda parte com a gente no vídeo que vem a seguir. Um grande abraço, e se quiser compartilhar esse material com alguém, fica à vontade. Eu acho que pode abençoar a vida de outras pessoas também. Está disponibilizado aí no YouTube. Um grande abraço a todos vocês.